que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre, o amado, seguirá contigo. Seguirá contigo. Se tens fé. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Começamos o nosso culto das 18 horas com Joelson Queiroz, Jesus Contigo, para iniciar a nossa noite. Lembrando que com muita alegria damos início ao nosso culto e informamos sobre o novo sistema, mais um sistema, né, que a gente trouxe para facilitar o processo de irradiação. Aqueles que quiserem, o link está posto aqui no chat. Vocês podem, clicando aí no link, colocar o nome para quem desejam, encarnados e desencarnados, e direcionar a irradiação, que nós estamos encaminhando essa lista para a equipe de irradiação, que faz diretamente todo o trabalho, já uma equipe de médiuns preparada para isso. Além disso, a gente faz a vibração ao longo do nosso culto também, com toda certeza, tá? Então tá aí o link, se vocês quiserem utilizar, preenchendo, é bem rapidinho, bem fácil para poder fazer isso. Bom, na noite de hoje a gente dá início ao nosso culto. Deixa eu colocar aqui na tela, onde nós teremos a nossa companheira Tânia fazendo a leitura e o comentário da mensagem inicial, e posteriormente a Jussiara fazendo a leitura e o comentário da mensagem principal. Então, para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo, a gente tem feito o comentário inicial, a prece, o comentário principal, e depois a gente abre para os comentários. Então, eu vou passar para a nossa querida Tânia para que ela possa fazer a leitura e os comentários. Boa noite, Tânia. Boa noite, Lúcio. Boa noite, amigos. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz, em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que merece. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção.
Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Está lá no livro Sinal Verde, capítulo 18, de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Todos nós, para sobrevivermos neste mundo de expiação e provas, necessitamos de um trabalho, uma profissão, que nos garanta o sustento e a vida de todos que vivem às nossas custas. O trabalho é lei da vida. Com ele podemos dar o nosso melhor ou descermos a abismos profundos. Toda vez que, como profissionais, fazemos o nosso melhor, deixamos marcas nos seres que privam do nosso conhecimento. E estas marcas iluminam o nosso caminho, pois geram energias boas que sempre que somos lembrados. Quando acontece o contrário, marcas ruins são deixadas e a energia que geram são maléficas, atrapalhando a nossa caminhada. Se você não está se sentindo feliz na sua profissão, procure outra, enquanto ainda é tempo. E não fique remoendo dores e decepções que só lhes prejudicam a evolução. Engana-se quem acha que precisa de muito para viver. Ser jardineiro porque gosta e se sente feliz, mesmo ganhando pouco, é muito diferente de ser um economista infeliz, estressado, fracassado, mesmo com um monte de dinheiro no banco. Para servir bem, precisamos estar felizes, distribuindo atenção e afeto a todos que vamos atender. Não podemos esquecer que o Espírito nos diz que toda ocupação útil é trabalho. Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 675. Ocupação útil é aquela que atinge o seu objetivo, sendo útil a alguém, mas útil também a nós mesmos. Procuremos nos ligar a Deus e pensar em como Jesus agia quando atendia os seus clientes, quando estava na terra. Busquemos ser como ele, disciplinar a palavra, amaciar a voz, envolver com os olhos, com o olhar, estar atento aos detalhes, fará de você um instrumento perfeito para atender bem e estender o sentimento de amor que Jesus nos ensinou a todos que o procuram e rodeiam. Viemos para a Terra não com passaporte de viagem, mas com a carteira de trabalho assinada. Trabalhemos, pois. Muito obrigado, Tânia, pela leitura da mensagem, pelos comentários. A gente vai passar para a nossa prece. Felizes aí em ver nossa companheira Joana e também trazendo a mensagem que a Ana, esposa do Marconi, acaba de me mandar uma mensagem dizendo que o pai dela saiu do hospital, né? Foi liberado, ele recebeu alta do hospital. Então, quer dizer, mais uma notícia boa aí para a gente começar a nossa noite, né? Então, ela pediu para transmitir, então a gente já está transmitindo aí a informação. Pedir para o César Couto se ele pode fazer a nossa prece inicial, fazer esse favor para a gente. Posso sim, Lúcio. Opa, obrigado. Então vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse nosso amigo divino de todas as horas, agradecendo sempre ao Senhor, ao Pai misericordioso pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos todos num só pensamento, num só coração, emanando essas energias positivas que essa doutrina abençoada nos traz, nos ensinando a amar, nos ensinando o caminho da caridade,
para que possamos, assim, seguir nessa trajetória que o Pai nos concedeu, para que possamos vencer o homem velho que ainda habita em nós, nos tornarmos um pouquinho melhores e mais dignos do Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Que este estudo desta noite possa transcorrer num clima de paz, de harmonia, e que possamos aprender um pouco mais para nos conduzirmos nos caminhos que o Pai traçou para nós. Agradecemos também pela melhora do Pai, da nossa querida Aninha, nosso Deolando Almeida, que ele possa ter um pleno restabelecimento físico, mental e espiritual. E que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco. E assim, agradecidos por mais esse encontro contigo, rogamos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais aqui presentes e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos início ao estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, César. E a gente já convida a nossa amiga Jussiara para poder fazer a leitura e as considerações da mensagem principal para a gente. Boa noite, Juju. E a Aninha e o Marconi chegaram aí. Boa noite, Juju. Boa noite. Eu vou ler por aqui, Lúcio, porque eu acabei me atrapalhando, não consegui mandar para você, tá bom? Tranquilo. Então, dando continuidade a essa questão do trabalho, eu selecionei lá do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 3, o último itemzinho em que ele fala sobre limite do trabalho, repouso. E aí são 4 perguntinhas, mas aí eu selecionei uma para a gente estudar e comentar. Ele diz assim: qual o limite do trabalho? A gente já entendeu pelo primeiro momento que o trabalho ele faz parte do processo da natureza. Ele não é algo que nós, enquanto humanos ou sociedade organizada, impomos ao outro. Trabalho, a gente parado, né? O organismo, tudo está trabalhando. Se alguma coisinha não fizer o papel que lhe cabe, a gente acaba comprometendo a vida do corpo físico. Então, quando a gente desloca o nosso entendimento que o trabalho não é uma imposição, mas faz parte da natureza, a nossa percepção também ela se amplia e também se modifica. E aí, nesse limite do trabalho, a questão do repouso, eu selecionei essa perguntinha para a gente poder trabalhar. Qual o limite do trabalho? Quando a gente fala do limite, parece que assim, eu só posso produzir daqui até ali, até chegar a uma determinada quantidade. Que limite é esse? E aí ele coloca o limite, qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. E aí, né, é que eu achei assim essa pergunta e essa resposta bem capciosa, né, bem sutil. Tem limite? Né? Fica claro, sim, tem limite. Qual é esse limite? Das suas forças. Né? Então, assim, e aí ele vai perguntar, mas como é que eu sei que eu tô no meu limite? Aí ele coloca, né? Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, eu li em algum momento, né, que quando a gente executa uma tarefa para a qual nós fomos contratados e a executamos com maestria, nós não fizemos nada além do combinado. Quando nós executamos uma tarefa para a qual nós fomos contratados e vamos além do que é esperado, doando um pouco mais, aí começa a construção, vamos colocar assim, aí começa o verdadeiro sentido, né, do trabalho, ou seja, você estar de fato envolvido nessa produção. Eu achei isso muito interessante,
porque a sociedade, de um modo geral, ela nos distrai muito e nós nos deixamos distrair. Muitas vezes as pessoas acham, eu já fiz a minha obrigação. E aí, já fez a sua obrigação e não lhe cabe mais nada? Que obrigação é essa? Enquanto você respondeu no sentido da troca, você ainda nem começou a desenvolver essencialmente o teu potencial. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele começa quando você se dispõe a executar além, assim, sem o interesse, né? sem o desejo de uma paga ou de um retorno. E isso é muito interessante, porque, às vezes, em família, a gente não estimula os parceiros do lar nas suas pequenas contribuições. A gente fica assim, ai, fulano, dona de casa, né? Eu sou uma sacrificada, porque aqui eu faço tudo, ninguém se mexe. Mas aí a gente tem que perguntar, será que a gente está dando oportunidade dos outros parceiros do lar contribuírem da forma que eles podem, ou a gente deseja que eles contribuam da forma que eu quero que ele contribua? Né? Às vezes, o filho ou algum membro da casa, ele não sabe, ou ele tem um jeito peculiar de fazer, e aí eu, como sou a detentora, né, da ordem, digo, não, desse jeito não serve. Ou faz desse jeito que eu quero, então não faz. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala na questão do trabalho, ela não é uma relação só de troca, né? Ela é uma relação de construção, tá? E isso pelas leis, né, morais que a gente tem. E aí a gente também gostaria de refletir em um outro segmento, na questão de como o trabalho, ele, em termos históricos, né, ele está associado à exploração. A exploração do outro, exaurindo as suas forças em nome do meu interesse, em nome do meu benefício. E nessa contrapartida, hoje a gente não tem, de uma forma declarada, essa relação, né, de exploração, não declarada, porque ela ainda existe, a gente vê por aí. Mas, assim, a relação de exigir do outro até exaurir as suas forças, até exaurir a sua condição de vida. Né? Então, a gente percebe que a civilização ela sempre se utilizou dessa estrutura para poder enriquecer, né? Impor o seu poder, ou seja, construindo uma riqueza a partir do sofrimento, né? Da exaustão do outro, e a gente ainda, em pleno século XXI, a gente tem algumas situações, né, em que isso acontece. E aí faz com que a gente reveja. Por quê? Porque a gente passa a ser corresponsável nessa relação, na questão do consumo, né? Na questão de como a gente contrata um serviço, de como a gente alimenta essa roda. Isso faz com que a gente se vincule, né, a essa ideia. Então, se a gente já entendeu que o trabalho ele é um processo da natureza, que está na lei, ou seja, todos dentro do universo, né, seja ele nós, humanos, as plantas, os animais, todos nós estamos numa relação de trabalho, ou seja, de produção, de equilíbrio, de manutenção nosso e do outro. A gente já entendeu isso através da doutrina. A gente também já percebeu que o limite do trabalho é aquilo que se reverte, né? Aonde vai as minhas forças. Então, na hora em que a gente não aguenta fazer uma atividade, mas a gente, enquanto patrão, impõe para o outro, né, que ele faça até exaurir, porque o contrato de trabalho, porque eu estou pagando um pouco mais. Desejo aquela troca. E, além disso, consomem produtos que são produzidos por uma relação trabalhista ainda na base da exploração e da escravidão de outros. Então,
quando a gente estuda a lei do trabalho, né, à luz da doutrina espírita, é um convite para que nós possamos olhar, né, de que forma eu cobro do outro uma ação, seja isso no meu âmbito familiar, seja isso na minha relação enquanto empregador, seja isso na minha relação enquanto consumidor. Porque em todas essas etapas, em todos esses níveis, eu estou tendo a oportunidade de vivenciar a minha ação, a minha atitude como verdadeiro cristão. Nós ainda não somos esse verdadeiro cristão com todas as prerrogativas, mas nós estamos a caminho. E para estarmos a caminho, é necessário que a gente reveja essas etapas, esses espaços. Que mais? Aí, no finalzinho da Lei do Trabalho, ele tem um parágrafo, né, em que ele faz um comentário. Eu não vou lê-lo todo, mas é só para a gente poder ilustrar. Não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em paz, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, deixa o trabalhador de ter, não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que virtude, hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a alusão do indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas da qual decorrem quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábito de ordem e de providência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, meus queridos, né, que nós possamos refletir como nós estamos lidando, né, com essa questão do trabalho em relação ao limite, ao repouso, né, ora na posição de consumidores, ora na condição de empregador, ora na condição de empregado. Não sejamos ingênuos, somos artífices do nosso próprio progresso. Então, está nas nossas mãos, né, a qualidade desse processo de educação no qual todos nós estamos imersos. Não é uma questão de idade, não é uma questão de poder econômico, né? Mas sim é uma questão de... Obrigada, Lúcio. Conseguiram me ouvir? Não sei se teve Ouvimos sim, problema. perfeitamente. Vou botar você na fila, Gilberto. Obrigado, muito obrigado, Juju, pelas reflexões maravilhosas nessa noite. Agradecemos muito.
E aí, na esteira do que na análise e da mensagem que a Tânia trouxe e que a Jussiara trouxe, a gente vai abrir agora para os comentários, né, dos nossos irmãos. A gente só pede para que a gente, quando for fazer o comentário, a gente tentar ser o mais sintético possível, para que a gente possa cumprir com o nosso horário junto ao plano espiritual. É sempre uma luta diária, mas a gente vai tentar fazer isso com mais afinco, porque o plano espiritual sempre nos pede disciplina e a gente tem que cumprir com isso, né? Então vamos lá. Roberto, depois o Gilberto, depois o Marco Júver. É muito boa a exposição da Jussiara, né? Eu queria só levantar um outro aspecto do trabalho. No livro Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufour, o primeiro capítulo, ela fala sobre a palestra de Eurípides Barçanufo no plano espiritual. E a preocupação grande do Eurípides é que os trabalhos, em qualquer âmbito, né, sejam realizados com interiorização. Ele fala sobre a necessidade de interiorização do espiritismo. O trabalho, né, os trabalhadores espíritas muitas vezes alguns abraçam uma tarefa, e essa tarefa eles encaram e sentem como sendo uma tarefa onde eles estão granjeando méritos, granjeando compensações pelo mal que já tenham feito, esperando recompensas futuras, e passa toda a existência com esse sentimento, ou seja, como se fosse um ônus, né, muito grande participar da tarefa, um sacrifício grande participar da tarefa. E o nosso mestre Eurípides chama a atenção de que nós temos que ver isso tudo com oportunidade, interiorizar o espiritismo, porque ele fala que a maioria dos trabalhadores trabalham, não se dão conta de que estão fazendo as coisas mecanicamente. Têm conhecimento da doutrina, mas a doutrina não se interioriza. Então, o Eurípides fala sobre a necessidade da interiorização, e dentro desse escopo, o trabalho passa a ser visto não como sacrifício, mas como uma oportunidade, com alegria e com muita satisfação, sem esperar essa recompensa. A recompensa que a pessoa tem é a conquista que ela constrói no seu íntimo, né? A conquista que ela constrói na sua, vamos dizer, espiritualização, com essa mudança de foco. É isso aí. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Gilberto, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Nós temos um trabalho excelente pela frente. Todos nós aqui, que estamos aqui. E o Chico dizia que nós temos que ter paciência com a felicidade dos outros. Porque é muito fácil a gente se aproximar do sofredor, amparar, envolver. Agora, quando é mais difícil, Emmanuel fala isso, Emmanuel fala, é mais difícil nós sermos felizes com a felicidade do outro. Olha, o vizinho comprou um carro 0 quilômetro, mas você, francamente, diz muitas vezes a mulher, quando o vizinho ganha na loteria, ou muda de emprego, ou comprou uma casa melhor, a gente bate palma? Devemos bater palma. Então, eu vou contar só 2 historinhas, uma do Chico e uma de Manuel Franco, que o Marco Júver conheceu, Roberto Sá conheceu, muita gente aqui conheceu, Paulo Bola conheceu. O Manuel Franco, quando se tornou espírita, ele morava no Curupaiti, uma cidade lá, aquilo tudo, e tinha um amigo que era um vizinho que era debochado. Ele chegava, quantas vezes ele encontrasse o Manuel Franco, 5 vezes, 10 vezes no mesmo dia, ele perguntava a Manuel Franco, que horas começa a tua macumba? Manuel Franco respondia, 7h30. Aí ele respondia sempre igual, Manuel Franco, que horas começa a tua macumba? 7h30. Durante um ano, o Manuel Franco respondeu a esta pergunta com a mesma fleugma inglesa, sem perder a paciência. Eu não perco a paciência, viu? Eu vou dizer para vocês. Eu não perco a paciência porque eu não tenho. Então, aquilo que eu não tenho, eu não posso perder. E eu não tenho paciência, eu não posso perder. Está aqui a Marlene, que está do meu lado, que não me deixa mentir. Parece aí, Marlene.
Olha lá, ela aqui. Bom, então o Manuel Franco, um ano inteiro, respondia do mesmo jeito. Aí, passou um ano, ele entra no centro. Quem é que está no centro? O homem. Bom, você por aqui? O Manuel perguntou. Eu vim ver que religião é essa que te deu esse poder de me responder com paciência todas as vezes que eu, ironicamente, perguntei que horas começava a tua macumba. Então, gente, o que despertou no homem aquilo que o Manuel Franco tinha e que, para a gente ser equilibrado, tem que ter aqui dentro. O Manuel Franco tinha aqui dentro a paciência já incorporada a ele. Emmanuel diz que quando nós respondermos pela 5ª vez a mesma pergunta, sem elevar o tom de voz, a paciência já está aqui. E, para encerrar, o Chico, ele teve 75 anos de mediunidade, de trabalho mediúnico. Ele foi um apóstolo de Jesus, pouco estudado, pouco lido, pouco estudado. E nós precisamos estudar quem foi e quem é Chico Xavier. O homem, o médium e o cristão. O cristão. Ele um dia estava atendendo lá em São Paulo, no Centro Espírita União. Ele começou às 7 da noite. Eram 4h30 da manhã. Ele levantava com 71 anos de idade, tá? 71. Ele levantava, abraçava a pessoa dava um livro a ele sentava, autografava, levantava, abraçava e devolvia o livro. Eram 4h30 da manhã, com ele com esse exercício que começou às 7. Aí o Manuel Galves, que era marido da dona Nena Galves, do Centro Espírita União, falou para ela, eu vou fechar a porta para não entrar mais ninguém, que eu estou olhando o Chico, ele está cansado. Aí foi lá e fechou a porta. Ela riu, porque a mulher tem mais sensibilidade do que os homens, a rigor. E aí, 15 minutos depois, o Chico chamou o Manuel. Manuel, meu amigo, vem cá. Vai lá e abre a porta, porque enquanto tiver gente aqui para atender, eu vou atender. E ele atendeu até 7h30 da manhã. Porque o trabalho deve ser feito no limite das nossas forças. E tem outro dado para a gente refletir. Sabe qual é o mérito do trabalho? Quem acertar qual é o mérito do trabalho, o Lúcio vai pagar o café na esquina. O mérito do trabalho está na dificuldade, está lá no Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou falando disso não, viu? São os benfeitores. É na pergunta seguinte daquela que a Jussiara leu da Lei do Trabalho. O mérito do trabalho está na dificuldade em fazer. O lazer do Chico era domingo. Ele começava às 7 da manhã e ia até 1 da manhã da segunda-feira. Era o lazer dele, respondendo cartas, mandando pacotes de mensagens. Nós recebemos muitas. Este era o lazer do Chico. Então, gente, esse é uma questão do trabalho, da paciência, que agora nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de exercitarmos a nossa paciência dentro de casa. É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos e todas vocês. Muito obrigado, Gilberto, pelas considerações sempre maravilhosas. E chamar o nosso amigo agora, Marco Juver. Boa noite, Juver. Boa noite, Gilberto. Quando o Chico dormia 4 horas, era luxo, né? Era luxo. Tal qual Eurípides Barçanufo, né? O Chico e Eurípides, exatamente, se dormissem 4 horas por dia, era luxo. Era luxo. Mesmo, isso mesmo. É. E sobre a temática do trabalho, né, que eu gostaria de lembrar que, historicamente, já lá na alta Idade Média, na época das cruzadas, né, na época dos feudos, né, aquele negócio todo, quem trabalhava era uma pessoa que passava por humilhação. Os nobres não trabalhavam. E a igreja apoiava exatamente isso, era o chamado tripalium, né? Era o trabalho que era para escravos, servos, servidores da realeza,
dos reis, das rainhas, lá dos feudos, né? Então, o trabalho foi evoluindo com o tempo. A temática do trabalho aborda também o problema da legislação, que está se atualizando. A gente está muito longe da verdade ainda, né? Mas a Jussiara tocou bem no assunto, né? Entre os meios de produção, o trabalho está lá, né? O trabalho é um meio de produção que ainda está sendo trabalhado nessa legislação, mas está evoluindo. É a lei do homem, né? Que evolui com dificuldade. Mas lá em cima, na Alta Idade Média, era uma humilhação você trabalhar. Humilhação. Então, a gente evoluiu um pouquinho, né? Obrigado aí, pessoal. Obrigado você, Marcos. É isso, agradecemos aí as considerações de todos. Sempre muito bom. E eu agradecer também ao Claudinho, que colocou todos os links aí da casa, os diversos meios de comunicação disponíveis da casa, o Facebook, Twitter, né, da Casa de Eurípides, que também servem para o pessoal assistir as palestras que já estão lá, várias palestras, né, tem muito material aí, muito bom, que tem sempre sendo reeditado, enfim. E o Claudinho fez esse favor de colocar aqui o link do YouTube também, então te agradece aí muito ao Claudinho por esse suporte todo que ele deu aí. E a gente caminhando então para a nossa prece de encerramento, e queria saber se alguém gostaria de se candidatar a fazer a nossa prece final, antes da gente poder passar para o nosso encerramento propriamente dito. Eu acho que é você, né, Vivi? Posso fazer, Lúcio? Claro que pode, será um prazer. Vamos lá. Só falando rapidinho, antes de ir para a prece, sobre trabalho, né? Eu lembrei também da importância do trabalho na nossa casa espírita, de nós levarmos tão a sério quanto nós levamos os nossos trabalhos tradicionais, que a gente ganha o nosso pão, porque muito mais importante do que ganhar o pão é ganhar o espírito, né? É ter essa oportunidade de aprendizagem tão grande que nós temos com os tantos trabalhos que o Gilberto está sempre aí disposto a oferecer para nós com tanto carinho para nós fazermos na nossa casa. Então, que possamos trabalhar com o mesmo amor, seja no trabalho tradicional quanto no trabalho na casa espírita, né? Então, nesse momento, vamos pensar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso mestre, irmão de todas as horas, nos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo, nos amparando, e também, Senhor, pelos amigos terrestres que a espiritualidade amiga sempre coloca em nosso caminho para nos ajudar, nos apoiar, nos dar a palavra amiga que tanto precisamos nos momentos em que estamos passando por grandes provações. Então, Deus, Pai amigo, estamos aqui para te agradecer novamente. Agradecer por tudo que nós temos. Agradecer principalmente por essa oportunidade de reencarnação, pela nossa família, seja ela como for, porque são instrumentos necessários à nossa evolução, pelas provações, porque são elas que nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem seguir mais rápido rumo ao nosso principal objetivo enquanto carnado, que é nos transformarmos em homens de bem, Senhor. Sabemos que o caminho ainda é muito longo, mas que possamos cair, levantar e seguir adiante, sempre com muito esforço, sem fraquejar, procurando lembrar sempre das muitas coisas boas, dos muitos benefícios que a espiritualidade sempre tem a nosso dispor. Muito obrigado, abençoa todos aqueles que nesse momento se encontram se recuperando de suas dores, sejam elas físicas ou morais. Que eles possam sentir nesse momento as tuas doces vibrações de amor, de luz, de paz. Muito obrigado. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Vivi, por essa oração. E Carlos, você que vai dirigir
no nosso Paulo, toca aí, final. o Paulo Paulo também. vai fazer. Paulo. Então, vou pedir para o Paulo de novo. Paulo, por favor, fazer esse favorzinho para a gente. Bola. Inclusive, Gilberto, vamos fazer o seguinte: quem souber por que é Paulo Bola, ganha um beijo do Lúcio. Ganha um beijo do Lúcio. Lúcio está ficando endividado já. Gostei do Gilberto. Paulo Bola. Pode ser? Por favor, Lúcio? por favor, vamos lá. Opa, vamos lá. Carlos está fugindo do trabalho, hein? Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Jussiara, Tânia. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma noite maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade. E que hoje à noite, como a Bem Vivia lembrou, às 19h45, lá no canal do Eurípides, tem a palestra pública. E amanhã, às 9h da manhã, tem culto novamente. Fiquem com Deus. Forte abraço no coração de todos. Tchau, tchau. Aninha, um beijo, Aninha. Beijo, Aninha.